Olá, graça e paz, queridos. Estamos terminando o nosso módulo sobre seitas e heresia. E nessa aula eu quero falar de forma bem resumida aqui sobre a maçonaria e a nova era. Primeiro vamos falar sobre a maçonaria. Existem várias correntes que tentam explicar as origens da maçonaria. As buscas da origem vão desde as primeiras civilizações, passam pelo ocultismo, magia e algumas crenças primitivas. Há escritores que afirmam ser o Templo de Salomão o berço da maçonaria. Segundo a maioria dos historiadores, a maçonaria moderna descende dos antigos construtores de igrejas e catedrais sob a influência da igreja na Idade Média. Bom, mas o que é a maçonaria? Vou tentar conceituar aqui de forma bem rápida e simples o que é a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta e ritualística, incluindo em sua filosofia a autossalvação do homem. Preste bem atenção nesse conceito, autossalvação do homem. É pagã quando analisada à luz das escrituras sagradas, ainda que não seja uma igreja, como conhecemos, constitui-se num movimento religioso e sincretista. O que é sincretismo? Sincretismo é a presença de várias crenças, de vários credos. A maçonaria ela tem essa característica. Bom, mas por que existe a maçonaria, afinal de contas? Qual o objetivo da maçonaria? Dentro da filosofia maçônica, nós encontramos aqui vários objetivos. E segundo eles, quando se trata dos seus objetivos principais, a gente aqui encontra várias virtudes naquilo que eles dizem, mas devemos considerar que isso não passa de um engodo, de um engano. Mas vamos lá, de que se trata? Qual é o objetivo da maçonaria? A maçonaria alega ter como objetivo a busca da verdade, o estudo da moral e da solidariedade fraternal. Diz trabalhar para o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, a fim de que seus membros sejam mais felizes ou menos sofredores, graças a uma maior compreensão mútua pela prática constante da fraternidade. Tem por princípio a tolerância e o respeito recíproco, sem impor dogmas ou exigir submissão espiritual, concedendo aos seus adeptos amplo direito de pensar e discutir livremente. Considera as concepções metafísicas como sendo de domínio exclusivo da apreciação individual dos seus membros, não admitindo afirmações dogmáticas que não possam ser debatidas racionalmente. Tem por divisa a palavra liberdade, igualdade e fraternidade. E por lema o princípio da justiça, verdade e trabalho. Os seus componentes devem esforçar-se para se aprimorarem espiritualmente, devotando-se à prática do bem, sem ostentação, não por vaidade, e sim como imperioso dever de solidariedade humana. Isso é, de forma bem resumida, aquilo que eles dizem ser os seus objetivos. Quem pode ser maçom? Será que qualquer pessoa pode ser maçom? Bem, pelo que vemos na maçonaria, não é maçom quem deseja ser maçom, e sim quem pode ser. Isto é, quem dispõe de certa soma de requisitos morais, intelectuais e financeiros. Ou seja,
não é qualquer pessoa que pode ser membro da maçonaria. Ela tem que ter alguns requisitos, tem que preencher alguns requisitos. E os primeiros requisitos são morais, né? Os requisitos, ele tem que ser bem conceituado moralmente diante da sociedade. Ele não pode ser uma pessoa intelectualmente desfavorecida, ou seja, ele tem que ter uma certa formação, um certo conhecimento, né? E ele tem que ter também um certo grau financeiro, né? Tem que preencher esse requisito, ser bem financeiramente. E como que faz para entrar na maçonaria? Como é que começa como é essa iniciação na vida maçônica? Essa iniciação na vida maçônica, ela acontece depois que o candidato a maçom, ele é aceito o maçom aceita as regras da maçonaria. Ele passa por um ritual, por uma cerimônia, né? E essa cerimônia, ela acontece de várias formas. Segundo eles, existem vários ritos, né? Como o rito escocês, o rito adoniramita e também o rito francês. E esses rituais, eles acontecem por meio de juramentos que a pessoa faz. E alguns juramentos são bem radicais, né? Dependendo do rito, são juramentos bem radicais que a pessoa faz diante dos seus irmãos naquela cerimônia. Por exemplo, tem um juramento bem simples, né, que eu poderia dar como exemplo, que diz assim, faz parte do rito adoniramita, que diz assim: juro guardar o silêncio mais profundo sobre todas as provas a que for exposta a minha coragem. Se eu for perjuro e trair meus deveres, consinto que a doçura desta bebida se converta em amargor e seu efeito salutar em mortal veneno. Bom, nós já enxergamos aí que a maçonaria, ela consiste em alguma seriedade dos seus membros, dos seus adeptos. A maçonaria, o que é? A maçonaria, ela é uma religião, né? Podemos entender que a maçonaria é uma religião. O que ela ensina? Nós podemos ver que a maçonaria realmente ela é uma religião, né? Uma religião instituída no paganismo, né? E ela é também uma religião sincretista. Por que ela é uma religião? Por que eu posso afirmar que ela é uma religião? Porque ela tem os componentes, os elementos de uma religião. Por exemplo, ela tem templos que são conhecidos como lojas. Ela tem membros, ela tem um conjunto de doutrina, ela tem batismo, tem um deus, ou deuses, né? Tem os seus ofícios sacramentais, tem até cerimônia fúnebre e tem reuniões. Então, o que mais lhe falta para virmos como uma religião? Logo, nós podemos entender que a maçonaria é uma religião. O fato é simples. A maçonaria, para muitos dos seus adeptos, é em todos os sentidos uma religião, mas não a religião centralizada em Jesus Cristo. Embora incorporando alguns dos ensinos de Jesus nas suas doutrinas, como faz a maioria das religiões falsas, não temos como afirmar que Jesus é o centro dessa religião. Um escritor conhecido aqui no Brasil, que é o senhor Jorge Buarque Lira, em sua defesa da maçonaria, no seu livro A Maçonaria e o Cristianismo, ele diz o seguinte: não esconde o fato de que a maçonaria não admite que as doutrinas de Cristo
com referência à vida de além-túmulo, bem como qualquer doutrina sobre esse assunto, sejam pregadas em seus templos. Bom, cabe, pois, perguntar o seguinte: um templo onde é proibido falar sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos santos, a vida eterna, a esperança da gloriosa vinda de Cristo, é um templo de Deus? É um templo de Deus verdadeiro? É um lugar onde os cristãos podem se sentir confortável, já que as palavras de Cristo, elas não têm não são aceitas, as doutrinas de Cristo não são aceitas, né, como verdade. Então cabe a nós pensarmos sobre isso e refletirmos sobre essa questão. Bem, existem muitas coisas para falarmos sobre a maçonaria, né, e até contrastar algumas crenças, algumas práticas da maçonaria com a Bíblia Sagrada. Porém, nós não temos muito tempo, infelizmente, mas como eu falei no começo, é um pequeno resumo sobre a maçonaria. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, nos procure e a gente está aqui disposto a te ajudar no que for necessário, no que for preciso. Tá bom, meu querido? Agora nós vamos falar sobre o movimento Nova Era. O que é a Nova Era? A Nova Era é o cumprimento de um sinal bíblico para os últimos dias. As ideias e os objetivos da Nova Era recolhem elementos das religiões orientais, do espiritismo, das religiões alternativas, da psicologia transpessoal, da ecologia profunda, da astrologia, do gnosticismo e outras correntes mais. A mistura dessas crenças, desses credos, os comercializa de mil formas, proclamando o início de uma nova época para a humanidade. É um movimento que não tem data de fundação, nem fundador ou liderança humana. Podemos até afirmar que seus líderes são seres espirituais. Bem, a Bíblia fala que, na verdade, o movimento Nova Era, quando olhamos para a Bíblia, nós podemos dizer que a Bíblia chama de o espírito do anticristo. Esse movimento Nova Era, na verdade, ele é um espírito, né? Ele é um sentimento que une, né, as crenças, os credos, num princípio ecumênico, onde todas as crenças, todos os credos, eles convergem para que o governo do anticristo, o governo mundial, ele seja estabelecido. Nós podemos enxergar esse movimento da Nova Era com o nome de a nova ordem mundial. Você provavelmente já tem ouvido falar sobre essa frase, né? E ouvimos ultimamente também falar sobre o globalismo. Então, a Nova Era, ela é tudo isso, né? É um sentimento, é difícil de descrever, né? No entanto, é um assunto que está em alta. Porque nós, nesse tempo de pandemia, de crise humanitária, nós enxergamos um sinal evidente da volta de Cristo, um sinal evidente de que Cristo está voltando. E é claro que isso desperta a nossa curiosidade para saber as coisas relativas ao fim dos tempos,
Mas eu confesso a vocês que é difícil a gente falar apropriadamente, adequadamente sobre esse assunto. Uma coisa é certa, esse sentimento, esse espírito, eles convergem numa coisa, né? Eles refutam a Cristo, a pessoa de Cristo como Salvador dos homens, Salvador da humanidade, né? E eles têm no fundo, eles são muito parecidos naquilo que creem, né? Naquilo que esperam, naquilo que eles definem, porque eles ah, é, é, são muito próximas na compreensão, né, de alguns aspectos. Por exemplo, é, eles esperam um mundo unido quanto à sua política, à sua religião, à cultura, à educação, segundo um currículo comum, universal. É, eles também querem um mundo no qual eles pregam um mundo no qual a guerra é banida para sempre e as energias da humanidade são aplicadas exclusivamente em empreendimentos construtivos. Essa é uma linguagem muito conhecida deles. Eles usam uma linguagem própria, mas elas se parecem muito. Eles dizem também que desejam um mundo onde os homens, eles pregam isso, né? Veem uns aos outros como irmãos e onde as diferenças de cor, raça, credo e nacionalidade já deixaram de ser fatores de preconceitos, sendo, ao contrário, elementos de aprazível variedade numa vasta cultura cosmopolita. Eles dizem também e sonham com um mundo isento de barreiras alfandegárias, havendo um próspero intercâmbio internacional de mercadorias, um mundo onde as barreiras de línguas são superadas pelo uso de um idioma auxiliar universal, um mundo no qual o conflito longo e amargo entre a capital o capital e o trabalho é substituído por cooperação efetiva, baseado na repartição dos lucros e na mutualidade dos interesses. É mais ou menos aquilo que o comunismo marxista prega. E a gente enxerga também, né, que o comunismo marxista ele tem o seu aparato religioso. Ele tem o seu aparato religioso e por isso ele é uma ferramenta da nova era. Eles dizem também sobre um mundo de abundância, onde a riqueza individual é limitada e a miséria é abolida definitivamente. Um mundo no qual a ciência anda de mãos dadas com a religião e o conhecimento é dedicado ao progresso humano. Um mundo, acima de tudo, que reconhece a Deus e procura seguir os caminhos da retidão e da paz. Aparentemente parece tudo muito bonitinho, né? Tudo muito perfeito, mas na realidade o objetivo final do anticristo, né? A Bíblia diz que quando o anticristo reinar, ele vai trazer paz, né? Ele vai trazer soluções, ele vai resolver os problemas. E é isso que vai acontecer. E todo esse movimento, todos essas crenças todas, né, que se resume através do ecumenismo, né, nada mais é que esse sentimento, né, esse sentimento. E esse sentimento ele é pregado, né, ele é anunciado por meio de vários movimentos, né? Não sei se você já ouviu falar no Bahaísmo, mas o Bahaísmo prega isso, né? O Espiritismo prega isso, a ciência cristã, que é uma religião, né, científica, segundo eles, prega isso, o Seixonoye prega isso, o monismo prega isso, o panteísmo também prega isso, e a gente vê que o resumo é o ecumenismo, né? A união de todas as crenças, todos os credos. E nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos, e a nossa esperança, ela está em Cristo. Ela está em Cristo. Nossa salvação está em Cristo. Estamos escondidos em Cristo. E nele nós devemos confiar. Queridos, por enquanto é só isso, né? Eu aconselho a você que tenha um interesse maior por essa questão, um assunto importante para o nosso
né, para a nossa vida, para a nossa edificação, né? É bom conhecer mais sobre esses movimentos. Infelizmente, nós não temos tempo de debater muito sobre isso, de falar muito sobre isso, querido, mas que Deus te abençoe grandemente, né? Deus possa te prosperar e se revelar a você nesse tempo de dificuldade, problemas que talvez você esteja enfrentando nesse momento. Queria orar por você. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, meu Deus, pelo milagre, Senhor, que o Senhor realizou em nossas vidas, o milagre da salvação. Nós estamos seguros em Ti, Pai. O Senhor é a nossa salvação. Em Ti nós somos guardados, protegidos, cuidados, alimentados, meu Deus, todos os dias. E todos os dias também nós recebemos a Tua provisão em nossa vida, Pai. Nós queremos te agradecer, meu Deus, pela paz que é abundante em nosso coração. Obrigado pela graça manifestada sobre a nossa vida, que nos promete descanso, Senhor. Queridos, Deus abençoe sua vida. Por enquanto é só isso. Até a próxima aula, em nome de Jesus.